Oi gente, tudo bom? Primeiramente, por que eu estou gravando esses vídeos super informais e posto no YouTube? Que o YouTube poderia ser um lugar de coisas mais bonitinhas, não é mesmo? Concordo, mas a gente não consegue postar em lugar nenhum. E eu tenho a necessidade de postar os vídeos em algum lugar, não sei porquê. Mas temos a necessidade. Como não conseguimos postar no Face, não conseguimos postar no Instagram, não conseguimos postar no WhatsApp, então a gente posta no YouTube mesmo, que é o lugar que a gente consegue postar. O único lugar, né? E aí, estava eu de madrugada pensando sobre falar sobre um assunto, só que não consegui gravar porque estava muito escuro. E aí agora surgiram vários outros assuntos para falar, né? Sempre tem alguma coisa nova que você fica com vontade de gritar e falar sobre aquilo, porque é um absurdo. E aí enfim. Mas aí resolvemos que vamos falar mesmo do assunto da madrugada. O que era? Sobre como as pessoas elas não entendem o funcionamento das coisas, o funcionamento de um transtorno psicológico, por exemplo. E aí fica aquele meu questionamento de a pessoa ela entende a trindade divina. A minha mãe, por exemplo, entende a trindade divina. A pessoa entende que Deus não tem início nem fim. E a pessoa entende diversas outras coisas da natureza e compreende, aceita e blá blá blá. É aquela pessoa que nem precisa ser uma pessoa religiosa, né? Para entender trindade, essas coisas, ela vai lá e ela entende que o nada se expandiu e criou o universo. E o que é o nada? E ela vai lá e aceita, simplesmente. E não fica fritando seus miolos por causa disso. Mas essas mesmas pessoas não entendem um transtorno psicológico. Que pra mim era a coisa mais simples do mundo e a pessoa não consegue entender. Porque quando você quebra um braço, a pessoa que quebrou o braço, ela vai no hospital e ela vai lá e enfaixa o braço, né? E aí ela vai lá e toma uns remedinhos, enfim. O que ela vai fazer sobre isso? Ela vai tratar aquele braço que tá quebrado, né, meu amor? Até que o braço volte a funcionar assim, de uma forma mais natural, que não atrapalhe toda a vida dela. Né? E aí a pessoa não entende que assim também funciona um transtorno psicológico. Eu, por exemplo, que a única certeza que temos é da depressão, mas temos depressão. E como funciona a depressão? Uma coisa que eu já ouvi muito, já uma vez eu gritei pra minha mãe, eu peguei e gritei pra ela e falei assim: a depressão é uma doença incapacitante. E ela olhou pra minha cara e gritou que não era. E eu fiquei, meu Deus, que ponto que chegamos que ela não entende uma coisa simples dessa. Porque, enfim. E eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas para elas não entenderem isso. Porque, gente, a nossa personalidade ela é formada da seguinte forma: a parte biológica, uma essência que já vem dentro de você, né? E o ambiente que você convive. Então, temos todas aquelas histórias de que a sua personalidade, ela depende do ambiente, das pessoas que você convive, das coisas que você aprende e tudo mais. Mas ela também depende da parte biológica. Né? Agora, a essência, acho difícil que a essência ela mude assim durante a vida. Mas a parte biológica, apesar de ser muito mais difícil, né, também muda. Assim como o ambiente se transforma. E a parte biológica também. Apesar da parte biológica ela ser um pouquinho mais. Um estágio um pouquinho mais avançado do tipo. Como que aquilo vai. Tipo assim. É diferente quando você tem um trauma que você pode ir no terapeuta e ele vai te ajudar com esse trauma e aí você vai se reconhecendo e vai tentando superar esse trauma e tratando e tudo mais. É diferente de quando você tem um problema biológico que esse problema tem que ser tratado com remédios, com terapia, com
fisioterapia, entre outras coisas, entendeu? Então, quando você tem um transtorno psicológico, é assim que funciona. A estrutura do seu cérebro muda. E as pessoas acham que não estão entendendo isso. Que a forma como você pensa, apesar de já ser diferente da forma de todo mundo, né? Sua percepção é diferente da percepção de todo mundo. Ainda assim, a percepção de uma pessoa, a forma como o cérebro de uma pessoa com transtorno psicológico funciona, é uma forma diferente, uma forma totalmente diferente. As conexões que o seu cérebro faz sobre um determinado assunto, a, aquela pessoa provavelmente não faz. O cérebro dela leva a outras conexões, a outras ideias. Então, mas por que você não tenta pensar em coisas felizes? Porque, meu amor, não é assim que funciona. Eu acho que já estamos no estágio da vida em que a gente sabe que a velha ilusão do livre-arbítrio, como diria a, a moça lá da Casa do Saber, né? Aquela ideia de que você pensa, você controla o seu cérebro, você pensa no que você quiser, você toma as suas próprias decisões, não é assim que funciona. A gente já sabe que não é assim que funciona. Então não dá para você simplesmente pensar em coisas felizes, porque por mais que você queira pensar em coisas felizes, o seu cérebro ele não vai levar determinado assunto para coisas felizes. Ele vai levar para um outro lado totalmente mais sombrio sobre isso. E as pessoas acho que não estão entendendo isso, que não é simplesmente você querer, não é a força do pensamento, gente. Conforme você vai adentrando né, no transtorno psicológico, a estrutura do cérebro vai mudando mais ainda. Por isso que depressão se torna um determinado momento se torna incapacitante, se torna suicida, porque como estavam falando há um tempo atrás, a cabeça a cabeça não, o nosso corpo ele tem um sistema de que ele mesmo impede, como que faz? Ele tenta se defender da dor. Então assim, quando ele sente dor, ele não quer sentir novamente. E aí ele tenta, ele como dizer isso? O nosso corpo ele tem uma barreira contra a dor. Então, tipo assim, você sente uma dor, você não quer sentir aquilo novamente, então você vai fazer diversas coisas para que você não precise sentir aquilo novamente, né? Quando uma pessoa ela ultrapassa essa barreira e ela consegue se suicidar ou ela se corta, enfim, é porque essa barreira já está tão fraca perto do psicológico da pessoa, do biológico da pessoa, que a pessoa já não tem mais aquele sentir dor, não quero mais sentir. Aquela dor para ela já não, não, não tem mais algo dizendo para ela assim que aquilo é ruim, que aquilo não é gostoso e que você não quer sentir novamente. Aquela pessoa, ela já chegou num ponto em que para ela não faz muita diferença, entendeu? Então, essa questão vai descendo, vai entrando de uma forma em você que vai mudando toda a biologia do seu corpo. Não é só pensamentos felizes, entendeu? Então aquilo precisa ser tratado com remédios e tudo mais. E as pessoas não estão entendendo isso. Eu não entendo como que as pessoas não conseguem entender que quando o biológico do seu corpo muda, o seu psicológico também muda, né? Enfim, era isso que eu queria dizer. Espero que as pessoas passem a entender daqui a um tempo que transtornos psicológicos não são só pensamentos felizes que resolvem, não são só uma terapia que resolve. Ele precisa de uma parte biológica a ser resolvida também. Porque se fosse assim, a gente não teria psicólogos e o nome não seria transtornos. Bom, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, sei lá.
Seria que eu falo mais isso nos vídeos, porque os meus vídeos ninguém vê e ainda não são interessantes. Mas enfim. Beijos e tchau.